doutora Jaciara de Oliveira Pinheiro, nossa próxima entrevistada. Ela vem falar aqui das mudanças, daquela tal prova de vida, não é? Que sempre existiu, mas neste ano eles implementaram várias mudanças e muita gente está com dúvida aí de como fazer, quais foram as mudanças, como é que se faz agora, o que mudou nas regras. Ela vai explicar tudo já em instantes, que é o assunto do programa. Bom dia, doutora Jaciara de Oliveira Pinheiro. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos pela presença. Ela é coordenadora da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Matão. E traz exatamente agora uma atualização para aposentados e pensionistas que ainda têm dúvidas após as mudanças na regra este ano da tal prova de vida. De fato, esse sistema tem sido eficaz para que o governo saiba quem de fato merece receber porque está em vida, por exemplo, que é uma condição essencial para isso, embora muita gente aí recebeu sem que o sujeito estivesse vivo mais, né? Em outros tempos tal. Deu certo mesmo a tal prova de vida? Voltando lá atrás, o nosso sistema era muito precário, tanto do INSS quanto de outros órgãos. E realmente aconteceram inúmeras fraudes. Uma das fraudes contra o INSS, a pessoa falecia, o tempo do cartório avisar o INSS que aquele CPF, a família ficava recebendo por meses e anos. Já aconteceu, por exemplo, em Nordeste, que era um sistema mais remoto. O governo implementou, de fato, diminuiu as fraudes, mas nós causamos um problema social. Por quê? Porque aquele velhinho que não anda, aquela pessoa analfabeta, tiveram muitas vezes por desconhecimento, por não conseguir ir ao banco. Tem cidades, gente, é que a gente vive numa região... Tem gente que acha que o Brasil é isso. Não, o Brasil não é isso, nós somos desenvolvidos, né? Lógico, temos que caminhar mais. Não estou dizendo que aqui é a Suíça, estou dizendo que é mais desenvolvido do que o resto do país. Está longe de ser Suíça. E quando a gente fala de INSS, a gente não está numa bolha, a gente está num país que se chama Brasil. Sim. E então, o que acontece? Tem lugar que não tinha... Por exemplo, a agência do INSS não é todos os municípios que tem, inclusive no nosso próprio estado de São Paulo. Já começa aí. Tem município que não tem agência bancária. E nós estamos falando de uma época, Dércio, que sequer tinha internet. Então, assim, aquele senhorzinho acamado, às vezes o gerente do banco tinha que ir lá, tinha que agendar. A família não sabia, o cuidador não sabia, bloqueava o benefício por 2, 3 meses. Era-se um transtorno, tá? E ainda continua sendo, porque, assim, muitos clientes acamados... Eu tô falando disso da minha experiência de banco. A gente tinha que ir até no carro, porque a pessoa sequer conseguia para fazer a prova de vida. Esse ano, eu brinco assim, o governo puxou uma responsabilidade que já era dele. O que ficou determinado? Olha, ainda é obrigatório a prova de vida, mas hoje tem mais meios. E até dezembro agora tem uma portaria que, na ausência da prova de vida, ou se passar o prazo, não pode bloquear o benefício. Porque tinha antes, por exemplo, segurados que de um mês para o outro, se perdia o prazo, bloqueava o benefício e era aquele transtorno. Vamos lembrar, benefício é verba alimentar. Não é uma indenização que você usa para outra coisa, você usa para comer. Então, nós temos que começar a tratar como verba alimentar. Então, o que o governo fez esse ano, e eu achei louvável, né? Não é obrigatório, não tem prazo, e assim, se não fizer, lógico, o INSS vai te notificar, mas você não tem o benefício bloqueado. Outra situação é que, como hoje tem o cruzamentos do E-Social, Cadastro Único, GovBR. Gente, vamos brincar, a gente tá no Matrix, né? Agora tudo nós estamos falando de inteligência artificial no INSS que analisa benefício. Então não era possível o governo ficar com esse sistema arcaico. O que o governo fez? Ele falou assim, olha, se você movimentar a carteira de vacinação, se você ir lá no banco colocar a sua biometria, se você movimentar o aplicativo do INSS, tudo bem, nós vamos entender como prova de vida. Ah, sei. Né? Puxou o ônus para eles. Na dúvida, o ônus é do INSS de atrás. Eu acho isso mais fácil. Inverteu o ônus da prova. Inverteu o ônus da prova. Eu acho isso mais fácil. Contudo, não deixa de ser obrigatório. Eu vim aqui algumas vezes e eu sempre ressalto que a senha do Gov, muitos aposentados desconhecem, inclusive agora está com dificuldade, a INSS está de greve, né, para distribuir essas senhas. Ter essa senha, isso é o RG, é o CPF do segurado. Com essa senha você sabe onde você vai receber. Nesse próprio aplicativo, às vezes tem alguns clientes que foram no escritório, a gente já faz a prova de vida pelo próprio aplicativo, com a selfie. No próprio banco você pode fazer, mas isso não bloqueia mais seu benefício, o que é uma tranquilidade, né, pro segurado.
Olha, é interessante porque minha próxima pergunta era: o ônus da prova de vida é mesmo do cidadão? Era a pergunta que eu ia fazer. E já veio a resposta. Quer dizer que sim, era, mas por esses novos critérios inverte-se o ônus da prova. O ônus da prova é quem é que tem que provar na história. Então, e é muito agora mais fácil para o inverte. INSS. O governo é que tem que conferir pelo menos isso. Pelo menos aqui, o cartório faleceu, 2 dias o benefício está bloqueado. Já, né? Faleceu. CPF da pessoa na CPF, receita. tá tudo bloqueado, né? você não consegue fazer mais nada. Lógico, isso tinha no momento que a gente não tinha essas ferramentas. E foi necessário. Existiram fraudes, sim. Hoje, em razão da tecnologia, existem novas fraudes, né? A gente sempre... Eu brinco que às vezes o crime está um pouquinho à frente da gente. Existem novas fraudes. Não vou dizer assim, com esse eletrônico não vai ter fraudes. Não, vai. Provavelmente vai, ou se já não tem. Mas o ônus do INSS investigado... Pode o segurado, tem na IN, de ir na casa do segurado, perguntar para vizinhos. Já aconteceu, eu tive um caso, né? Não era meu, mas de um colega que falou assim, que perguntou para a vizinha, falou, não, ela é viúva há 5 anos, o marido morreu há 5 anos e ela ainda estava recebendo a aposentadoria. Mas não era por má fé, por não entender, de pedir a pensão por morte no lugar dessa aposentadoria. Então, o que acontece? Fica mais fácil e não judia desses segurados, principalmente os que não têm acesso ainda à rede bancária e os que são doentes, né? Que não podem se locomover. Olha, vamos lembrar aqui de quanto as coisas mudaram, né, nesse tempo. Quer dizer, nós estamos num momento difícil para certas situações, ainda mais situações. Por quê? A tecnologia está sendo utilizada por pessoas das mais diferentes épocas. E tem muita gente que, para quem eles estão em transição ainda. A molecadinha hoje já nasce com a tela na mão. Mas o pessoal de idade ainda está se inteirando disso tudo, quer dizer, e esse sistema depende muito de a pessoa saber lidar com isso. E aí você vai para a realidade que você lembrou bem, de um país como o nosso, meus amigos. São Paulo é uma coisa, lá nos fundos da Amazônia, de tantos lugares aí. Não, nem sair do estado, né? Tem lugares extremos do nosso estado aqui que não mesmo, tem, Vale entendeu? do Ribeira, aqui, ó. O Vale do Ribeira, né? Não tem agência bancária. Não tem, gente. A gente fica pensando que... Aí eu vou falar pro cara ter um celular que acessa aplicativo. Exatamente. Eu me lembrei agora, doutora, que há um tempo atrás a Vigilância Sanitária da cidade de São Paulo foi tentar entender por que estava sendo mal utilizado os banheiros da estação rodoviária do Tietê, que é a rodoviária principal de São Paulo. Porque eles encontravam, desculpe aqui, fezes em local que não era para isso, para depositar fezes. Quer dizer, tem um vaso sanitário para isso. Eles foram fazer uma pesquisa lá e descobriram que existiam ônibus que vinham de rincões aí, de fundos do rincão lá mesmo, nesse nosso Brasil lá. E as pessoas lá costumam fazer as necessidades num buraco, no meio do mato, pontos muito longínquos que não tem saneamento básico, não tem nada. E tem, milhões de pessoas vivem nesses lugares, viu? Não vai pensar que é pouco, não. E eles lá entendiam sempre que a necessidade tinha que fazer num buraco. Ou um banheiro aí que era uma fossa, em cima de uma fossa ali, faz lá na necessidade, como era antigamente na roça. Então eles chegavam na estação rodoviária de São Paulo, eles olhavam um sanitário, um vaso, eles não sabiam para que era aquilo. Exatamente. Sabe o que eles fazem? Eles iam no ralo dentro do banheiro, tirava a tampa do ralo e fazia ali naquele buraco. Este é o Brasil que existe, que você não conhece, fica achando que tá tudo... Não tá, não. 50% do povo brasileiro não tem saneamento básico. É muita coisa. É muita coisa. 50%, metade do Brasil. E a gente se acha, né? Essa é uma realidade que os políticos lá no Congresso não mostram. E eles vêm de lá. Sabem que existe, mas ninguém fala disso. Exatamente. Então, toda vez que eu falo de INSS... Desculpa, doutora, mas tinha que falar isso. Não, porque... tem. E é bom esse desabafo, é bom essa abertura. Nós precisamos discutir sobre isso. Porque eu vejo na internet, todo mundo discute de tudo.
de tudo, Maravilha. de roupa. Parece que eu falei, gente, será que eu moro na Suíça? E assim, nós precisamos discutir. E que bom que a imprensa abre para nós. Que bom que a gente tem essa liberdade aqui na TVM. Porque, por exemplo, você falou, mas a gente teve um congresso, né, que uma médica falou que tinha mulheres que não sabiam que o anticoncepcional era via oral, pensou que era intravaginal. Então, assim, são essas realidades. Aí fala, mas arruma um monte de filho. Gente... Então, aí eu tenho que virar pro segurado e falar, mas gente, ressalta, tá? Os segurados que não tiverem acesso, pode ir na agência bancária, tá? Ainda está disponível esse tipo de prova de vida, ok? E são para os benefícios de presencial. Presencial. Se a pessoa quiser ela ir lá como prova de vida, vai. Vai. Se sentir mais segura, eu até recomendo. Por exemplo, tem clientes meus de 80, 90 anos. E assim... São pessoas que não têm afinidade com a internet. Então, eu recomendo, vá à sua agência bancária, vá à agência do INSS, porque às vezes não tem o filho, ou não confia na família de dar o aplicativo. E assim, não vou condenar os meus queridos segurados, porque 80% das fraudes hoje vem de dentro da família. Mesmo? Mesmo. Alguém da própria família apronta? Sério? Sério. Aí é feio, hein? Aí é igual bater na mãe na ceia de Natal por causa de mistura, né, gente? Meu falecido pai usava esse ditado. Aí é feio, aí é feio. Entendeu? Então, assim, eu entendo o segurado de ter receio. E, assim, hoje com o aplicativo do INSS, você faz muita coisa. Você faz Detran, você faz empréstimo, você faz tudo. Nós estamos com um problema enorme de consignado no INSS de fraude, de achar... Assim, o negócio tá tão assim de achar chupacabra dentro de agência do INSS. Dentro de agência. Então, assim, a gente joga uma obrigação para o segurado, né, de prova de vida, que era obrigatório, que cessava benefício, mas a gente não arrumou nossa casa. Né? Então, eu achei benéfico, pelo menos até dezembro tá assim, porque a portaria diz que até 31 de dezembro é isso. Acredito que eles vão renovar. Vamos aguardar até dezembro. Para isso, o ônus agora é do INSS, ó, não teve nenhuma movimentação, não teve... Porque hoje, com a tecnologia, não teve um saque de benefício no banco, não tem como, né? A pessoa tá vindo... mas daí tem que ter... Parece que só tá sacando com o cartão, ou será que é essa pessoa mesmo que tá indo na agência? Manda-se um e-mail pra agência, né? O INSS pode fazer isso. Então, eu achei isso benéfico pro segurado. Legal. Adalberto, vamos tratar aqui do assunto. Bom, de um modo geral, então... Dessas mudanças desse ano, na prova de vida, fundamentalmente são essas outras possibilidades que antes não existiam. Isso, então. O ônus do INSS não bloqueia mais o benefício. Isso é um alívio, porque as famílias quase enlouqueciam. Sim, eu tenho um amigo que levou o pai no carro, já bem debilitado, até a frente do banco. Isso é comum. Estacionou, mas o pai não tinha condições de subir aquelas escadas. Ele foi lá falar com o gerente do banco, falou, escuta, você podia fazer uma gentileza no caso do meu pai? Ele está aqui na frente. O senhor não podia ir lá dar uma olhadinha, porque ele não tem como vir até aqui. E o gerente não foi. Ele me lembra que essa história foi contada por lei, eles são obrigados, inclusive, a ir na casa do segurado, seja a agência bancária, seja o INSS. Acho que o banco vai cuidar disso, doutora. Eu sei que é o sonho de Ícaro, mas... O banco quer... Banco nem gosta de aposentado, só pra fazer empréstimo. Mas manda aí. É o dia inteiro ligando pro segurado. O dia inteirinho enchendo o saco, quer dinheiro aí. E ó, outra coisa, cuidado, vou aproveitar a oportunidade. Fala que a taxa de juros é menor. Gente, pesquisa, nem sempre é. Cuidado, eu tô vendo clientes meus se enrolar assim, de uma forma. E quem não quer... Não passe dado. Não vai usar nem nada. Eu fiz isso, gente. Bloqueia. Eu entrei aqui no aplicativo aqui, bloqueei. Se alguém pedir empréstimo lá, não vai ter, porque eu deixei bloqueado no façam isso. Eu não vou usar. Se a pessoa precisa, tudo bem. Claro, mas ainda assim, vá numa agência, num banco de confiança. A gente está tendo muito problema. O segurado assina um empréstimo, junto vai aquele cartão consignação que desconta R$60 todo mês. O segurado não viu que tinha esse cartão. Tá uma enxurrada de ações. Então, assim, gente, cuidado. É um recado que eu deixo. Roberto. Décio, importante, a doutora está aqui para poder esclarecer e falou muita coisa importante para aposentado e pensionista que acompanha a gente. Muitas pessoas acompanham o jornal. Doutora,
Tudo que a senhora falou realmente é o que está acontecendo, o que deveria acontecer. Mas nós somos procurados aqui no Departamento de Jornalismo por algumas pessoas falando que estão recebendo de agências bancárias, que tem que procurar agência para poder fazer a prova de vida. Temos casos até que o benefício foi bloqueado. E a informação que o INSS deu antes de entrar em greve é porque não tinha como bater, como conferir se a pessoa estava viva ou não. Porque a pessoa estava acamada, a pessoa já tinha 80 anos de idade. O INSS falou, olha, tem que ter alguma maneira. Ou passou por uma consulta no SUS, sim, ou votou na última eleição, ou foi até a agência bancária com a biometria. Nesse caso, nem todas as agências têm a biometria. Não, a maioria não tem. A maioria não tem ainda. E acabou bloqueando o benefício dela, mesmo nesse ano de 2024. O que fazer nesses casos, doutora? Ligar no 135, né? Você pode fazer isso pelo canal do INSS, pelo telefone, pedir esse desbloqueio. Aí, gente, caso esse desbloqueio não ocorra, procura um advogado e entra com um mandado de segurança, e tem juízes, inclusive, que estão dando danos morais, porque isso é uma coisa ilegal, não pode bloquear até dezembro. Tá dado o recado então, tá? O INSS está em greve, mas dá para fazer isso online, doutora? Dá para fazer a prova de vida pelo aplicativo, dá para fazer pelo 135, dá para fazer na própria agência bancária. Todos os meios tem. Tem pessoas, eu não sei se aqui em Matão tá, mas as meninas do CRAS costumam ajudar também, principalmente o pessoal de amparo, a deficiente, a idoso. Também, você atualizou seu cadastro único lá no CRAS, automaticamente vai para o INSS. Doutora, então, com essa medida que foi tomada aí pelo governo federal, até dezembro desse ano, como a senhora falou, não pode bloquear o benefício. Não pode. Nesse caso, as pessoas, como a senhora falou também, que ficam acamadas em casa. Muitas pessoas com uma certa idade ficam acamadas, não acaba utilizando todos esses benefícios que pode cruzar informações. Exatamente. E provar a prova de vida dela. Nesse caso, essas pessoas não vão ter o benefício bloqueado, mas seria interessante, então, que alguém da família levasse essa informação até a INSS para fazer essa prova de vida, mesmo porque se torna obrigatório ainda, mas por enquanto, pelo que eu entendi, não tem essa penalidade. Não tem essa penalidade de bloquear. Se acontecer de bloquear, tem todo o respaldo, tá, da justiça para poder pedir o desbloqueamento desse benefício. Não, né? E até na própria... Aqui tá de greve, né? Uhum. Mas pode ligar no 135 e, assim, nesses casos, a agência, pelo menos aqui de Matão, tem atendido, tem analisado. O que acontece? Às vezes é prova de vida do ano passado que não tinha essa lei ainda. Pode ser isso, dá uma verificada. Às vezes a pessoa ficou 1 ano, 2, o sistema não pegou agora, então pode ser que está retroagindo a lei passada. Mas não é para acontecer. Então procure a agência, aplicativo do meu INSS, CRAS, atualiza cadastro, próprio banco. Tem meios. Aqui, graças a Deus, na nossa região nós temos meios, mas é o que nós estávamos conversando, né? A pessoa acamada, evidentemente, ela não tem acesso à rede bancária. Às vezes ela tem até um curador que faz isso por ela. Então, um curador, um filho. Então, essas pessoas que cuidam dessas pessoas se atentar para esse fato. No caso do curador, doutora, como é que ele faz para provar a prova de vida da pessoa que ele é responsável? Ele tem que, geralmente, pede a diligência na casa, ou tem bancos que entendem que a curatela, como é uma curatela judicial, e se ele fizer qualquer coisa, ele responde civilmente e criminalmente, eles entendem que a própria justiça já concedeu esse direito e não dispensa a presença do segurado. Ou até mesmo, como tem pelo aplicativo, o que o INSS está sugerindo? Fazer pelo aplicativo. O curador tirar a selfie, fazer pelo aplicativo com o segurado. Bom, cada vez mais vai melhorando, mas como a gente falou agora há pouco, doutora, tudo mudou muito rápido. A tecnologia avançou muito de uns tempos para cá. A gente percebe que hoje, até a gente que mexe no dia a dia, às vezes tem dificuldade de uma agência bancária na outra. Os sistemas são diferentes. E muitas vezes a gente acaba se confundindo. Imagina a pessoa idosa também, né? Que não tem o dia a dia, não mexe o dia a dia. Doutora, nesse caso, então, se tiver dúvida, quem tem condições, quando vai receber, a própria pessoa vai receber o seu benefício, já pode aproveitar e fazer a prova de vida na agência, então, para ficar tranquilo. Para ficar tranquilo. A agência é obrigada a fazer tranquilo. Pode ligar no 135 também, que eles orientam, às vezes eles agendam, eles pedem para... A 135 está funcionando no estado de greve, porque são funcionários terceirizados, não é funcionário do INSS. Pede para ir na casa. Então, assim, não deixe de fazer, tá? E se puder manter os aplicativos atualizados, cadastro único atualizado, isso ajuda muito, porque você não vai ter dor de cabeça.
Felipe, tem perguntas através do 996326200? A nossa ouvinte, a Jailice Batista, fala: bom dia, doutora. Queria saber, meu irmão, ele tem 12 anos de contribuição e ele tem 55 anos de idade. Ele paga mais 3 anos para chegar nos 15 anos de contribuição. Como ele só vai aposentar com 65 anos, ele pode pagar as parcelas do carnê 2 vezes no ano? Ele é contribuinte individual, pagando até chegar aos 65 anos. Por exemplo, paga em janeiro, aí espera 6 meses, paga mais uma. Ele pode fazer isso, doutora? Bom dia. Eu acho que a pergunta dela é que, assim, atingindo os 15 anos, se ele pode ir intercalando as contribuições para não perder a qualidade de segurado. Sim e não, cuidado com isso. O que acontece? Deu lá os 15 anos, evidentemente, não precisa pagar todo mês, mas já tive clientes, aí é uma questão de organização. Ele é contribuinte individual, ele pode ir intercalando sim para não perder a qualidade de segurado. O que eu sugiro para os meus clientes, tá? Para não esquecer, uma sim, uma não. Porque o que acontece? Eu pago 6 meses, eu esqueço, vou pagar só no final do ano. Perdi a qualidade de segurado, aconteceu alguma coisa comigo, eu não sou coberta pela INSS. Tá? Mas os 15 anos tem que pagar em dia, porque se pagar guia em atraso, o INSS desconsidera como carência, tá? E daí é uma dor de cabeça sem fim. Vai ter os 15 anos e não vai conseguir comprovar. Então, os 15 anos tem que pagar rigorosamente até o dia 15 de cada mês. E ela deve estar perguntando, ela já deve ter se informado, para manter a qualidade segurada, Deus me livre se acontecer alguma coisa, pode ir intercalando as contribuições e vai ser mantida a qualidade segurada. Eu recomendo que você procure um advogado especialista para analisar e te explicar melhor como vocês fazem esses recolhimentos para não ter susto. Já tive isso com pensão por morte. Atingiu os 15 anos, aí ele pagava e de repente a gente foi lá, ele tinha esquecido e perdeu a qualidade de segurado e a viúva ficou sem pensão por morte. Então, muito cuidado. Poder pode, mas tem que ser muito organizado para não levar susto. Doutora, o José Aparecido Porto, ele pergunta quando ligar para comprar precatório. Eu não entendi a pergunta. Eu também não entendi. Então, José, se puder refazer a pergunta, eu vou tentar agradece. responder o que é assim. Quando sai precatório na justiça, tem empresas que assediam o segurado. Vamos supor, o segurado tem para receber 100 mil em 2026, 2027. Eles ligam oferecendo 50 mil para o segurado e compram esse precatório. Ó, você vai receber agora, mas com deságio e vende. Isso é legal? É. Eu gosto disso? Não. Por quê? O segurado geralmente perde dinheiro, tá? Eu tive um caso só que eu autorizei, porque a minha cliente ela estava com câncer terminal, quer dizer, a expectativa de vida dela, ela não ia alcançar esse direito, tá? Aí sim eu achei melhor ela desfrutar menos e desfrutar, tá? É cada caso um caso. Eu recomendo, na 99% dos casos, não vender. Esperar, porque você ganha dinheiro. Agora, num caso desse, eu tô com um problema de saúde, aí senta com o teu advogado do processo e analisem a melhor saída. Ok. A Sandra, ela fala: bom dia, doutora. Gostaria de saber, tenho 13 anos de registro, falta mais quantos anos para me aposentar? Eu faço 53 anos no mês que vem. Oi, Sandra, tudo bem? Sandra, a análise é muito específica. Eu preciso saber se você foi rural ou se você não foi. Vou partir do princípio que você só tem atividade urbana. Hoje a mulher se aposenta com 15 anos de contribuição e 62 de idade. A rural tem que ter 15 anos de trabalho rural e 55 de idade, tá? Então, assim, como eu não tenho essa informação, eu não te dou uma resposta conclusiva. Mas eu acredito que com isso você pode se entender e procurar alguém para te ajudar. A Lilian de Cássia Simões: bom dia, doutora. Eu tenho 14 anos, quero voltar a pagar. Como faço? Qual eu pago mais baixo? Sou dona de casa, estou com 56 anos e quando vou me aposentar? Estou com um problema de coluna. Oi, Lilian, tudo bem? A senhora tem 15 anos de contribuição. Eu não sei se a senhora está contribuindo. Se a senhora estiver contribuindo, a senhora tem qualidade segurada, pode pedir um afastamento pelo INSS com um laudo médico, tá? A senhora, eu recomendo que a senhora procure um profissional para orientar melhor. Eu vou falar aqui sem analisar muito o caso, apenas a título de orientação. A senhora, como dona de casa, pode recolher como facultativo 11% do salário mínimo, tá? A senhora pode ligar no 135 que eles vão te orientar e pelo próprio aplicativo do INSS também tem orientação, tem até vídeos de como preencher a guia. Ou procure um profissional que também vai te ajudar. O nosso ouvinte, o Carlos, ele fala: bom dia, doutora. Tenho MEI há 10 anos, só pago a guia MEI, mas tenho 18 anos na carteira. Como posso fazer para contribuir esses 10 anos? Tem como pagar atrasado?
Aí vai ter que analisar. Por quê? O MEI, ele te dá o direito só de aposentadoria por idade e não por tempo. Tem casos que compensa fazer esse planejamento previdenciário e analisar, olha, comprovar a atividade e recolher para tentar atingir o tempo aí de contribuição. Tem casos que a pessoa realmente vai cair na regra por idade e não compensa. Esses 18 anos que ele tem de carteira vai contribuir na média dele. Então, eu sugiro que ele procure um profissional também para fazer esse estudo. A aposentadoria, depois da reforma, né, ela ficou muito específica, para fazer um estudo sobre isso, um planejamento para ele e verificar. Porque teve clientes que me procurou que eu falei, olha, não compensa. E teve clientes que compensaram. Então, cada caso é um caso mesmo. A Silvia, ela fala, bom dia, doutora, tenho 21 anos de contribuição e já faz 7 anos que pago o carnê. Tenho 56 anos. Quanto tempo ainda falta para me aposentar? Acho que entra naquele mesmo caso, né? De cada caso é um caso, tem que ver se a pessoa ela fez trabalho rural ou não, doutora? Bom dia, Silvia. Silvia, acredito que você deve estar perto dos 30 aí, com a idade, pode ser que você entre na regra de transição dos pontos. O aplicativo do INSS não é fidedigno, mas se a senhora tiver o app do meu INSS, entra lá, cálculos de aposentadoria, vai ter uma estimativa. Mas eu também sugiro, porque já teve clientes que me procuraram, o tempo estava fora, tem tempo rural, tem tempo de insalubridade, que aumenta esse tempo, né? E antecipa-se essa aposentadoria. Então, eu sugiro que a senhora procure alguém para fazer esse cálculo. Mas, assim, se a senhora tem curiosidade, pelo menos para se basear, no aplicativo do meu INSS, a senhora vai lá em aposentadoria, simulação, a senhora vai ter uma ideia de como está a sua vida contributiva e quais leis a senhora vai se encaixar. Bom, doutora, é aquele negócio, né? Às vezes a pessoa ela acha que às vezes não vai ter direito, Sim, porque não tem o tempo mínimo, mas só que às vezes ela cai nessa regra de transição, então é importante sempre consultar uma pessoa, um profissional da área, né? verdade. Mudou muito, né, doutora? Essa mudança do INSS, da aposentadoria mudou muito, tem que estudar caso a caso, né, que nem antigamente, né? Então é sempre bom procurar um profissional, mesmo porque a gente é leigo no assunto, né, para poder fazer a coisa correta, muitas vezes não perder dinheiro, como a doutora acabou de falar. Tá na dúvida? Procura um profissional, se orienta melhor antes de tomar qualquer decisão importante. Doutora, voltando a falar a respeito da prova de vida, a pergunta que foi feita, das pessoas que ligaram para nós, recebeu uma ligação dizendo que era do INSS, tá? E pedindo dados, todas as informações. A gente está vivendo num mundo de muita fraude, e demais, viu? A gente recebe todo dia no celular, falando que você fez um Pix, que você precisa confirmar, tá? Muitas coisas acontecem, então é muito bom ficar atento. O INSS, se não me engano, não liga para ninguém, né? Não, o INSS não liga, todas as informações ou é via correio ou aplicativo. Se ligar e vocês tiverem alguma desconfiança, ligue no 135 ou vai até uma agência do INSS verificar. Não passe informações, dados, nada, não fala sim, não, que com a sua voz eles usam hoje pela inteligência artificial para dizer sim, eu quero um empréstimo e jogar lá na gravação do empréstimo. Já peguei processos nesse sentido, eu quase caí para trás. Falei pro cliente, você falou sim? Ele falou, não, doutor, eu falei sim para outra coisa, em outro contexto. Então, cuidado. O INSS não costuma ligar, costuma ser tudo via aplicativo. Se alguém da agência ligar e falar assim, olha, eu vou até a agência, tá? Eu não dou informação. A mesma coisa banco, eu vou até o banco. Eu vou olhar meu aplicativo. Então, sempre procure se informar, não passe dados, não desliga e procure alguém. Já teve casos do INSS ligar, pedir para ir na agência regularizar alguma coisa, mas o senhor fala, então eu vou até a agência, o funcionário vai falar, ok, vai até a agência, que é a orientação, e o senhor vai lá. Mas assim, 99% dos casos é fraude. É importante você ir até a agência bancária, que é mais seguro com certeza, ou até a agência do INSS. Isso vai dar segurança para você, que você está ali cara a cara com o funcionário, né? No telefone, infelizmente, a gente não sabe com quem está falando, se realmente é verdade ou não. Mais alguma informação importante sobre isso? Isso se estende aos cuidadores dos idosos. Também vá até a agência, procure verificar se aquela informação é fidedigna. Perguntas dos ouvintes aí, vamos lá. A nossa ouvinte falou, meu esposo está no aguardo há 10 anos para a aposentadoria sair. Como faz todo esse tempo? Ele entrou na reforma da Previdência Nova ou ele continua na lei velha, doutora? Então, se ele tiver direito adquirido antes de 2019, ainda que ele vai retroagir a lei. Por exemplo, ainda se eu me aposentar hoje e eu tiver direito antes de 2019, retroage. O direito adquirido não mexe, tá? Eu posso retroagir. Tem casos
raros, mas tem casos que após a reforma o cálculo do benefício ficou melhor. Então, provavelmente, se está há 10 anos, eu sugiro que ela procure o advogado do processo para eles fazerem esse cálculo junto e chegar a alguma conclusão. Mas, assim, basicamente, se ele tem o direito antes de 2019, ele pega a lei antiga. Ele pode pegar a antiga e pode a nova, aí depende. Conversa com o advogado, qual que vai ser a melhor para ele, né? Isso, qual que vai ser o melhor caminho aí. Isso, próximo. O Juliano, bom dia. Tenho 23 anos de registro, 44 anos de idade. Não sou rural. Quanto tempo falta para me aposentar? E 3 anos foi como frentista insalubre. Oi, Juliano, tudo bem? Juliano, teria que fazer o teu cálculo. Provavelmente você vai pegar alguma regra de transição aí. Pode ser que você consiga aos 60 anos pela regra de transição, mas eu sugiro, igual eu sugeri para outra ouvinte, entra lá no aplicativo do meu INSS, não vai estar calculada a insalubridade, mas vai te dar uma expectativa mais ou menos, uma noção, e procure um profissional para fazer o cálculo, que hoje são 4, 6 regras, dependendo de regime, diferente de transição. Então, tem que analisar o caso em concreto, tá? Mas eu já sugiro que você peça esse PPP no posto de gasolina que o senhor trabalhou, se foi anterior a 2019, que isso vai ajudar na sua aposentadoria. Ok. O nosso ouvinte Donizete fala bom dia, Daércio, bom dia, Bom doutora. dia, Donizete. Minha mãe tem 87 anos de idade, só recebe o benefício do INSS e ela não recebe o 13º. Tem como ela ir atrás de receber alguma aposentadoria que receba o 13º? Que inclua o 13º. Oi, Donizete, tudo bem? Donizete, ótima sua pergunta. O que a sua mãe deve receber é o amparo ao idoso, tá? Que não é um benefício administrado pelo INSS, mas é um benefício assistencial para idosos hipossuficientes e deficientes que nunca contribuíram para a Previdência. 13º. E não tem 13º. No caso, a sua mãe, se ela teve alguma contribuição, tempo rural, ela pode requerer aposentadoria por idade. Ela tem que ter mais de 15 anos. Eu acredito que ainda nem 15 anos. Ela pode ter menos, que tem a regra da carência congelada lá de 1999 do Fernando Henrique. Então, procura um profissional para analisar esse caso dela, tá? Pode ser. Pode ser que consiga. Mas é bem específico o teu caso aí, teria que ser mesmo... ser tratado especificamente mesmo, de acordo com a história da tua mãe. É uma orientação superficial. Isso. Próximo. Até o momento, as perguntas encerradas. Ok, aqui é Adalberto. Doutora, estou aposentada desde 2010. Tem direito de melhoria no benefício, já que recebo o mínimo como trabalhista? Como continuo trabalhando? Tá. Quem é, ouvinte? Sônia. Sônia. Oi, Sônia. Sônia, é assim. O INSS dá até 10 anos para o segurado pedir essa revisão. Depois disso, opera-se a decadência. Tem algumas exceções do buraco negro, tá? O que não é alcançado, mas é uma análise específica. O que a senhora está me perguntando é da desaposentação. A desaposentação nós perdemos há 8 anos atrás, o STF falou que não tem direito. A revisão da vida toda, eu não preciso dizer, que eu acho que a gente já chorou bastante pela revisão da vida toda, mas ainda está em análise no STF, mas nós estamos perdendo de 4-0 aí. Quem sabe, né, muda. Não, eu quero ser otimista, mas tá difícil. Então, assim, pode ser que lá atrás a senhora tinha direito a essas revisões do buraco negro, então procure um advogado, mas já adianto que operou a decadência se a senhora não entrou com nenhum pedido, porque se a senhora entrou com algum pedido, suspende o prazo, mas se a senhora não entrou, em 2020 acabou o prazo da senhora pedir qualquer revisão no benefício. Ok? E se quiser aposentar fácil, seja deputado, por exemplo. Em 2 mandatos você se aposenta. Não é pelo INSS, eu quero ressaltar. Tudo é um bem. regime próprio deles. Mas quem banca isso, a fonte é a mesma, né? Por isso que eu tenho tanta raiva da reforma. Porque o INSS é bacana no seguinte sentido. Tem muita gente que pode estar falando, esse povo aí aposentado também que é muita presa. Não, ele pagou. De alguma forma foi pago. Foram aposentados que construíram esse país. Entendeu? E constrói, né? Ninguém está pedindo favorzinho para ninguém. Agora, os deputados, não é da mesma regra. Então eu queria ser deles. Então bom que eu né? acho que tinha que ser para todo mundo. Eu só quero ressaltar uma coisa que me dói enquanto advogada há 12 anos nessa área. As pessoas falarem assim, mas olha o déficit da Previdência. Olha, eu falei assim, mas alguém fez a conta do quanto os segurados consomem, que isso volta para o governo? Ninguém faz essa conta. E ainda mais quando a população idosa está aumentando. Ninguém faz essa conta. O que eles trazem? Eles só dão prejuízo, eles não dão lucro, então... Não, e ninguém quer olhar o quanto o INSS tem para receber de credores que estão... não é credor nosso, né? É banco, por exemplo. É o que eu estou dizendo. Por que o INSS faz vistas grossas para bater de frente e receber? Eles estão querendo uma segunda reforma da Previdência. Grandes empresas brasileiras que devem muito
e vão rolando as dívidas e milhares de imóveis que o INSS tem no Brasil inteiro mal gerenciados, com aluguel de 100 conto por mês lá. Você não quer tudo online? Você tá aí, não é? Então não vem com essa conversa de que é o aposentado que, como diz o caipira, que extravanca o cofre da Previdência, porque não é bem assim, não. O negócio é bem mal administrado para receber, eles são bons. Ótimos. Eficientes. Só deixa eu fazer um comentário. Vai começar o pente fino, viu, Daércio, dos benefícios. Vai revisar 800 mil benefícios aí. De incapacidade, LOAS. Então, assim, o segurado receber qualquer notificação da Previdência, esteja atento, porque vai começar eles pedirem novos documentos, laudos, para fazer essas revisões. Só um toque para o segurado ficar atento, que eu acredito que após a greve isso vem com força. Oi. Rapidamente, teve um ouvinte que ligou aqui na nossa recepção. Eu ia fazer essa pergunta depois em off para a doutora, mas não vai ter como eu passar a resposta para a pessoa sem ser aqui no ar. Ok. A Emi, ela falou, tenho 66 anos de idade, 4 anos afastada porque fiz uma cirurgia. Não tenho condições mais de trabalho. Queria saber se tem condições de aposentar, porque faz 2 anos que fiz a perícia, ninguém me chamou mais para fazer a perícia, só que não foi cortado o benefício. Queria saber se eles podem cortar ou não. Eu precisava de mais informações. Provavelmente ele recebe um auxílio doença. Ele tem 66 anos de idade. Se ele tiver mais de 15 anos e quiser pedir aposentadoria por idade para não ficar nessa corda bamba, é legal. Eu acredito que ele não tenha isso. Então, assim, se não cortou o benefício, pede para ele entrar no aplicativo ou ligar no 135. Provavelmente esse benefício foi concedido por tempo indeterminado. E daí, sim, o INSS fala que chama de 2 em 2 anos para fazer perícia. O INSS não tem estrutura para chamar todo mundo de 2 em 2 anos para fazer perícia. Então, casa com a perguntinha, com o recadinho que eu dei aqui do pente fino. Então, ele aguarda o INSS, fica acompanhando no aplicativo, tá? Ou, na dúvida, procure um profissional. Agora, vai começar, após a greve, eu tenho certeza que isso vai vir com força, o pente fino do INSS, tá? Eles estão prevendo cortar 800 mil benefícios. Então, atento aí. Atento a isso, tá? E a pergunta foi excelente, porque veio a casar o que a gente estava falando aqui. Finalmente, vocês perceberam na entrevista que o tal aplicativo, por ele você pode esclarecer muita coisa. Você tem um celular e sabe lidar com isso. Vai lá e baixa o aplicativo Meu INSS. Meu INSS. Chama Meu INSS. Baixa lá, porque por ali já deu para ver que tem muita coisa que dá para ser resolvida, né? Muita coisa, muita Ou coisa. esclarecida. Esclarecida, sim. Hoje é o RG do segurado. E é um caminho sem volta, gente, infelizmente. E aposentados têm os seus. Baixa aqueles que conseguem lidar com isso. Ou alguém de confiança. Alguém da família de confiança. Baixa lá o Meu INSS, porque por ali você resolve um monte de coisa. Exatamente. Né? Obrigado, doutora Jaciara. Eu que agradeço o convite, sigo à disposição. E aos ouvintes que participaram, é uma pena que são casos tão pontuais, cada caso é um caso e não dá para resolver aqui numa entrevista e numa pergunta, né? Mas pelo menos alguma noção do que fazer. Uma orientação superficial. Já ganharam aí na entrevista. Muito obrigado. Nós conversamos com a doutora Jaciara de Oliveira Pinheiro, coordenadora da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Matão.